Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir a Escritura em Romanos, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Senhor, esta é a tua palavra. Pedimos que nesta hora, mais uma vez, o Senhor fale com o seu povo por meio dela. Que o teu povo seja instruído, que o teu povo seja santificado. O Senhor assim orou. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. E mais uma vez eu replico esta tua oração, Salvador. Santifica a igreja por meio da tua palavra. Fala ao coração daqueles que possivelmente não têm fé salvadora. Que eles professem fé genuína em Jesus. Conheçam o Salvador de suas vidas e o amem para todos sempre e estejam durante toda a eternidade com aquele que morreu para salvar pecadores. Que o Senhor quebre os corações do teu povo e também dos impenitentes. Que nós estejamos atentos, os nossos ouvidos destapados para a verdade do Evangelho. É isso que nós te oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, aqui Paulo dá continuidade ao que estava ensinando em Romanos 6 a respeito da santificação. Até o capítulo 3, nós temos muitos ensinos de Paulo a respeito do poder do pecado sobre os homens, de modo geral, daqueles que são crentes e daqueles que não são crentes, de judeus e também gregos. A partir do capítulo 4, nós temos o ensino de Paulo a respeito da justificação pela fé, no capítulo 5 também. Então, no capítulo 6, Paulo começa uma série de instruções a respeito da vida santificada. Paulo está se dirigindo agora à igreja, aos crentes, dizendo que eles morreram para o pecado e que eles foram batizados em Cristo, e isso é um símbolo dessa morte, e que eles também ressuscitaram para a vida, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Paulo, nesse capítulo 6, está discursando contra o que nós chamamos, na última ocasião, de antinomismo, que era uma posição que tentava aniquilar a importância da lei de Deus para a igreja, ou da lei de Deus para aqueles que entendiam o evangelho da graça e viviam para Jesus. A ideia era muito simples. Se a graça alcança o pecador, então ele não precisa mais de um código da lei, não precisa do código ético da lei. A graça superabundou, então ele poderia viver até pecando, e isso não faria diferença nenhuma para a sua vida, porque afinal de contas, o que Deus quer é a alma e não o corpo. Essa era uma espécie de ideia platônica também, do filósofo Platão e dos seus discípulos, de que a matéria é má e a matéria do corpo é má e o espírito é nobre, o espírito é purificado. Então Paulo começa a desfazer essa ideia e ensinar à igreja que a vida santificada está relacionada também ao corpo, à forma que a igreja vive, honrando a Deus com seu corpo. Aqui nós temos figuras importantes usadas por Paulo. A primeira figura é a figura do reino, isso está no versículo 12. Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A segunda figura é uma figura militar, de instrumentos de guerra. A ideia aqui de oferecer, no versículo de número 13, podemos confundir isso com oferecer sacrifício. Mas a ideia aqui é oferecer instrumentos para uma batalha. Então Paulo diz: não ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumentos. A ideia de oferecer e de instrumentos está aqui conectada, está anexada. Então nós temos duas figuras: a figura do reino do pecado e a figura militar do pecado. Oferecer-me
o exército pecaminoso, podemos dizer assim, oferecer o meu corpo ao pecado para militar contra a vontade de Deus. Essas figuras de Paulo são muito importantes, porque Paulo está lidando com uma teologia chamada teologia do corpo. E isso é muito importante nas Escrituras, até para desfazer na mentalidade do povo de Deus a ideia falsa de que Deus não se importa com o nosso corpo. Nós temos dois extremos. Nós temos aquele extremo que achamos que Deus não quer saber do nosso corpo, só quer saber da nossa alma, ou o outro extremo de que nós devemos nos preocupar demasiadamente com o nosso corpo e não nos preocuparmos com a nossa alma. Paulo está trabalhando no meio termo e está nos ensinando muitas coisas, desde Romanos 1 até Romanos 12. Nós vamos fazer aqui uma anamnese de tudo que Paulo disse anteriormente. Vamos relembrar tudo que Paulo falou a respeito do corpo, para entendermos o que é que ele está dizendo em Romanos 6, a respeito da santificação do corpo. Eu queria voltar com vocês para Romanos capítulo 1, versículo 24. Nós vamos conectar esses textos e vamos entender melhor, de modo mais claro, mais aberto, mais abrangente, o que é que Paulo está ensinando aos crentes em Roma. No verso 24 ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo está falando daqueles pagãos que viviam em imoralidade, que viviam desonrando a Deus com o seu corpo, cometendo diversos pecados, inclusive pecados relacionados à sua sexualidade. Aqui nós observamos que Paulo está dizendo que o corpo está sendo desonrado. Então, um corpo, quando está cometendo pecado, quando ele está indo contra a vontade de Deus, ele não desonra apenas a Deus, ele desonra a si mesmo, como imagem e semelhança do Criador. Ele desonra o que Deus fez no homem, e como Deus fez o homem, e o propósito para o qual Deus criou o homem. O breve catecismo de Westminster vai dizer que o propósito principal que Deus criou o homem é para que o homem se alegre em Deus e viva para Deus. Quando nós desonramos a Deus com o nosso corpo, nós estamos, de fato, pecando contra o corpo e pecando contra Deus. Vamos para Romanos 3. Observe como Paulo continua desenvolvendo aqui a teologia do corpo. Do verso 13 em diante. Paulo diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade ou de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconsideram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Observe cada membro do corpo que Paulo vai mencionando nessa passagem e como esses membros são instrumentos de injustiça, instrumentos de rebelião contra Deus. Agora vamos para o capítulo 4, está ao seu lado. Veja o versículo 18. Paulo vai dizer aqui: Abraão, esperando contra a esperança, fez o quê? Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o que, irmãos? O seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Através de que Deus cumpriria o que prometeu a Abraão? Através do corpo de Abraão e de Sara, que estavam em idade muito avançada e humanamente era impossível que aqueles dois gerassem filhos. Mas Deus usou aqueles corpos dedicados a eles, amortecidos pelo pecado. Observe como Paulo vai tratando isso, primeiro falando de como o pecador vive com o seu corpo longe de Deus, desonrando a Deus, desonrando o corpo. E agora, através de Abraão, o nosso pai na fé, como ele honrou a Deus com o seu corpo adoecido, amortecido, envelhecido, dando glória a Deus através de sua forma de viver. Então chegamos até o capítulo 6,
No versículo 4, nós vamos nos lembrar dessa parte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Observe que agora Paulo dá mais um passo. Ele sai da aplicação da teologia do corpo a Abraão e traz para nós, ou para os romanos inicialmente, e agora para nós. Paulo começa a refutar a ideia do corpo do pecado, que é o pecado que toma conta de todo ser humano, ou como ele mesmo diz no texto, o velho homem. Paulo está dizendo que esse velho homem é vencido pela graça. Então, o que é que em termos práticos acontece conosco? Quando nós somos salvos, esse velho homem é expulso. Mas existe um campo de batalha. E este velho homem sempre retorna para lutar nesse campo de batalha. E nós travaremos sempre essa batalha. E aí chegamos ao versículo de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é que Paulo está dizendo? O fato é, nós somos salvos em Cristo, o Espírito habita em nós, nós não somos mais escravos do pecado, mas há uma presença do pecado na nossa vida. E o crente pode se colocar debaixo do jugo desse pecado do qual ele foi liberto. Paulo não está falando aqui de perca de salvação, mas Paulo está falando aqui de autoescravização. Livremente o crente liberto e remido se submete ao pecado, mesmo sendo salvo. E caminha e vive no pecado durante um período. Cai no pecado. Por isso que Paulo está dizendo, não reine, portanto, o pecado. Ou seja, não se coloquem debaixo desse rei. Vocês têm outro rei. O rei da igreja é Jesus. E devemos estar submissos às ordens, às orientações, aos mandamentos apenas de Jesus. O pecado deve ser subjugado e não reinar sobre nós. Devemos oferecer o nosso corpo como instrumentos de justiça, não como uma oferta para o pecado. Qual é o nosso problema muitas vezes? Qual é o problema da nossa cultura muitas vezes? E para muitas pessoas é que acham que o pecado é algo criado na mente do outro. Que a beleza está nos olhos de quem vê. Nós podemos viver e persistir em uma vida ou atitudes pecaminosas, achando que nós estamos vivendo corretamente, glorificando a Deus. Abra os seus ouvidos e ouça. Deus não quer apenas a glória no seu coração, Ele quer a glória do seu corpo. O seu corpo é importante para a glória de Deus. Porque é o seu corpo que será ressuscitado na ressurreição. Deus não olha apenas para o espírito, Deus olha para o corpo. E quantas vezes, se você é um cristão genuíno, você vai entender o que eu estou dizendo. Quantas vezes, quando recebemos uma visitação espiritual do Senhor, seja no meio da igreja, seja particularmente, os efeitos dessa visitação alcançam o nosso corpo, não apenas a nossa mente. Nós sentimos o nosso corpo, a nossa carne, envolvida pelo Senhor. Porque Deus se relaciona conosco nesses termos, fisicamente também, embora Ele seja espírito. Aqui nós devemos aprender, meus irmãos, o que Paulo disse em Gálatas 5,17. Paulo disse, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O espírito que luta contra a carne não é o nosso, porque o nosso não vence a carne. Certo? O nosso espírito não vence a nossa carne. Quem vence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo unido ao nosso espírito, que nos dá condições de lutar e de vencer o pecado. O nosso espírito é debilitado
Jesus disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas o espírito só está preparado se junto dele há o Espírito Santo. Porque a nossa alma é caída, nossa alma é pecaminosa. É claro que o que Jesus diz ali vai ser desenvolvido com mais detalhes apenas em Paulo. Mas é isso que Jesus está dizendo. Quando o crente vive com Deus, o Espírito é quem o fortalece. Porque há uma luta terrível dentro de nós. Terrível dentro de nós. Há duas naturezas em nós, irmãos. Há uma natureza espiritual que teme a Deus, que ama a Deus, que honra a Deus. E há uma natureza caída, pecaminosa, oposta. Dentro de nós, não são duas pessoas, mas são duas naturezas. Dentro de nós, há esse dilema do querer e do fazer. Do dever e do querer. Eu sei que eu devo fazer isso, mas o meu coração não quer fazer isso. E o que é que a Escritura nos ensina? O pecado não deve reinar sobre nós. O crente não é um animal. Um animal é governado pelo instinto. Não é assim? O animal é governado pelo instinto. O crente é governado pelo Espírito. Paulo vai dizer, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos faz obedecer. Agora observe aqui alguma coisa importante nesse versículo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Duas palavras importantes aqui. A primeira é obedecer e a segunda, paixões. Quando falamos aqui de obedecer, a palavra que aparece aqui deriva-se de ouvir. Preste atenção. Esta palavra obedecer tem a ver com ouvir. Paulo está extraindo isso da literatura de Moisés. Quando Deus diz ao povo, ouçam, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel. Ou obedeça ao Senhor. Ele é o único Senhor. Então, ouvir tem muita relação, ou total relação, com obedecer, na mentalidade de Paulo aqui. Ouvir atentamente e obedecer. Paulo está dizendo, observe, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais. A ideia aqui é de um som que paira e domina a mentalidade ou o ambiente de todas as coisas. Não estejam debaixo desse grande som, ouvindo isso. Se você já teve oportunidade de ir a algum lugar, algum teatro, alguma concha acústica, ouvir uma orquestra tocar ao vivo, se você teve essa oportunidade, você pode lembrar-se de que aquelas sonoridades percussivas do piano, das cordas, dos instrumentos de sopro, eles criam um universo sonoro impressionante e você é uma coisa pequena no meio de tudo aquilo. Porque o som invade absolutamente o lugar e você não tem como não ouvir. Você não tem como não captar, não absorver toda aquela sonoridade que está ali. E o que é que Paulo está dizendo? Através dessa ilustração, eu digo para vocês que Paulo está dizendo assim, saia de dentro desse ambiente. Saia debaixo dessa audição obrigatória ao pecado. Não obedeça ao pecado. Saia de perto dele. Segunda palavra que Paulo usa aqui é paixão, que se refere a desejos pecaminosos, que são contrários à vontade divina. Nem todo desejo é contrário à vontade divina. Nós precisamos fazer uma distinção. E precisamos fazer uma distinção também entre desejo e vontade. Certo? Isso é importante. Desejo não é a mesma coisa que vontade. Se você, por exemplo, tem diabetes, você termina de almoçar no domingo e dá aquela vontade de você comer um pudim de leite. Rapaz, como eu queria um pudim de leite. Mas eu não posso. O desejo é de comer. A vontade, por causa do resultado do que pode acontecer com o que você comer, está no fim disso. Eu não posso obedecer ao meu desejo, porque lá na frente isso me fará mal. A vontade se refere à finalidade. O desejo se refere ao que é imediato. Há uma diferença. Paulo está dizendo aqui que não podemos obedecer os desejos, as paixões. E o que quer dizer isso, irmãos? Que crentes terão desejos pecaminosos. Entende?
Às vezes nós nos assustamos assim, porque esquecemos do que é a natureza humana. Observamos, por exemplo, um crente caindo. Mas, rapaz, eu pensei que aquela era crente. Entendamos o que Paulo está dizendo, que é possível os crentes caírem em seus pecados, porque eles podem ceder a desejos pecaminosos, a essas paixões que ainda existem dentro deles. Mas qual é a diferença do crente e do ímpio? O ímpio não tem como lutar finalmente contra essas paixões. Porque quem é que o governa? Não é o Espírito Santo que o governa. O crente tem o Espírito Santo com ele. O Espírito Santo fortalece o crente para lutar contra essas paixões. Consideremos aqui algumas lições a respeito desse primeiro ponto e desse primeiro versículo que estamos observando. A primeira é que o discurso tentador do pecado não deve permanecer soando no nosso ouvido. Não podemos impedir que ele venha, que o som apareça. Como o antigo teólogo disse, não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça morada ali, ele faça um ninho ali. Se este som paira sobre nós, se o som do pecado paira sobre nós como música ruim e penetra na nossa memória, já aconteceu isso com você ou não? Isso acontece comigo vez por outra. Um dia desse, vendo o Instagram, passou a história de alguém com a música de Amado Batista. Aquela música ficou na minha cabeça o dia todo. Digo, meu amigo, se pelo menos fosse Djavan. Já aconteceu isso? Aquela música que gruda como chiclete na sua cabeça, assim. E você tenta sair daquilo e não sai da sua mente. Você tenta tirar aquilo e aquilo não sai de sua mente. Fuja da aparência do mal. Fuja da música do pecado, do som do pecado. Seus ouvidos se tornem surdos para a melodia do pecado. A história nos fala de um homem, um gênio, chamado Ludwig van Beethoven. Beethoven foi um grande compositor de música clássica, nasceu em Bonn, na Alemanha, em 1770, e foi muito influenciado por dois grandes artistas anteriores, Mozart e Haydn. Beethoven era um gênio e começou a ficar surdo muito novo. E a história vai nos dizer que as maiores sinfonias foram compostas nesse período de surdez parcial e total. Total. Imagine um homem totalmente surdo compondo, escrevendo partitura e fazendo coisas impressionantes em termos de composição. E nós estamos falando de música clássica, nós não estamos falando dessa música ocidental que é bem simples. Nós estamos falando de vários arranjos para vários instrumentos, de várias camadas. Estamos falando não apenas de som, estamos falando de silêncio, estamos falando de ritmo. Estamos falando de uma história, porque a música clássica, ela conta uma história sonora. Esse homem estava absolutamente surdo, mas era possível que ele realizasse ainda suas composições. O que é que acontece aqui com este homem? Primeiro, de fato, uma capacidade divina dada a ele pela graça comum indiscutível. Mas existia em Beethoven o que nós chamamos de memória auditiva. Ele ficou surdo, mas ele não esqueceu o som das notas. A altura de cada nota estava na sua memória. Ele conhecia elas muito bem. Então ele desenhava em sua memória. Claro que isso, para nós, meros mortais, é muito absurdo, né? Mas ele desenhava na sua memória a sonoridade daquela sinfonia, mesmo sem ouvir o som do instrumento. Ele sentia a vibração de um instrumento, mas não o som. Se ele entrasse num lugar já totalmente surdo, mesmo com todo o barulho de uma orquestra, ele não ouvia nada. Imagina aí o grau de surdez. Era silencioso para ele aquilo. Ele sentia no seu corpo a vibração das cordas, a vibração de um piano, a vibração de uma viola, de um violino. Mas ele não ouvia claramente a melodia. Os sons estavam na sua mente e ele fazia todo aquele trabalho de composição. E era influenciado por isso a produzir as suas sinfonias. Duas coisas aqui que nós devemos aprender com a história de Beethoven. Primeiro, sermos surdos para tudo que está fora
da vontade de Deus. Tudo que está fora da vontade de Deus. Segundo, ouvirmos aquele que fala dentro de nós. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele não nos fala apenas pela sua palavra, mas ele nos fala pela palavra e aplica a palavra ao nosso coração. E traz ao nosso coração este som, essa música que Paulo vai chamar aqui de instrumentos de justiça. O nosso corpo ser transformado em instrumentos de louvor a Deus e não de desonra a Deus. Vamos para o versículo 13. O texto vai dizer: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Primeiro entendemos aqui ressurretos dentre os mortos no que se refere à vida espiritual. Nós não estamos mais em estado de morte espiritual, ressuscitamos com Cristo. Nós estamos vivos espiritualmente. Então, Paulo vai usar aqui a palavra oferecer. Aqui é uma metáfora militar de dispor as armas ao adversário. Entenda isso. A ideia de Paulo de oferecer aqui é o seguinte: você tem dois exércitos frente a frente para uma batalha num campo, e o exército oposto diz assim: estão aqui as nossas armas, não vamos lutar. E o exército inimigo pega aquelas armas e mata o exército que ofereceu as armas. A ideia é essa. Paulo está dizendo: não ofereçam o próprio corpo como instrumentos para acabar com a própria saúde espiritual de vocês. Porque ninguém oferecerá o seu próprio corpo e sairá ileso disso. Ninguém dará o seu corpo ao pecado e sairá saudável disso. A figura que Paulo está usando aqui é poderosa, irmãos, porque ele está dizendo: se você dedica o seu corpo ao pecado, você está dando instrumentos ao pecado para que o pecado lhe abata, lhe destrua. Lhe destrua. Então o ensino aqui é que se o pecado reina sobre nós, se ele já tenta se impor sobre nós como Senhor, e nós ainda damos as armas, o nosso próprio corpo ao pecado, nós estamos em busca de derrota. Nós estamos dizendo: a vitória de Cristo não é suficiente para mim. O triunfo de Cristo na cruz não é suficiente para mim. Eu preciso do pecado para ter felicidade. Um engano. Um grande engano. Como Paulo nos diz aqui sobre ressurretos, vivendo como ressurretos, devemos oferecer o nosso corpo ou os membros do nosso corpo a Deus para a santidade. Essa é a ideia da palavra justiça. Instrumentos de justiça e instrumentos de iniquidade. São os dois termos que Paulo usa, né? Instrumentos de iniquidade é instrumentos para o pecado. Instrumentos de justiça é instrumentos para a santidade. Quando nós oramos assim: santificado seja o teu nome, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai nosso que está nos céus, que deve ser santificado, é santificado em toda a nossa vida. Isso é integral. Integral. Deus não se satisfaz apenas com essa história de que Deus quer apenas o coração. Ele quer tudo ou nada. Há uma música de um antigo compositor e grande compositor brasileiro evangélico chamado Sérgio Pimenta. E ele fala exatamente disso. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Ou você pega, ou você larga de vez. Escute essa música. Ou você anda com Deus, com Cristo, ou você não anda com Deus e com Cristo. Ou Cristo reina sobre sua vida, sua mente, seu coração, ou o pecado reina sobre você. Agora, o mais triste é que Paulo está falando aos crentes que preferem o reino do pecado do que o reino de Cristo. Mas o mais consolador é que Paulo não diz aqui: Cristo abandonará vocês. Paulo não diz isso, porque não vai acontecer esse abandono.
Porque a misericórdia e a graça dele nos envolvem de tal forma que ele vai perseverar, Cristo vai perseverar em nos santificar. Porque Cristo não desiste de nós. Você e eu podemos desistir de um cônjuge, de um filho, de uma amizade, de uma igreja. Mas Cristo não desiste de nós. Ele persevera e ele triunfa, irmãos. Triunfa. Porque a perseverança de Cristo pelos eleitos não é inútil. Ele sabe que terá um resultado final maravilhoso e para a glória do seu nome. Permitam-me aqui algumas aplicações. Um bisturi pode ser uma ferramenta valiosa numa cirurgia e trazer um bem muito grande a um doente, a um enfermo. Mas pode também ser usado para assassinar e ceifar a vida de uma pessoa. Uma caneta pode ser usada muito bem, mas pode também furar o olho de uma pessoa. O mesmo instrumento pode servir para uma coisa muito boa e uma coisa muito má. Assim é com o nosso corpo. Ele pode servir para a santidade, para a honra de Deus, e ele pode servir também como instrumento de rebelião contra o Criador e contra o seu Redentor. Em termos antigos, irmãos, quando um exército vencia, ele levava os despojos de guerra. Tudo que tinha de valor do outro povo, o exército tomava. Dizia nosso. Tudo. Armas, crianças, mulheres. Matavam os homens e levavam as mulheres. E esse exército inimigo levava tudo que ele podia levar. Tudo era tomado para eles como um oferecimento à sua vitória. Será que nós estamos oferecendo a nossa vida ao pecado para a vitória do pecado e não para a vitória de Cristo? Se oferecemos os nossos corpos às drogas, aos entorpecentes, eles irão nos subjugar e dominar nosso corpo. A nossa era, a nossa geração é uma geração que luta contra esse mal, com vários males físicos, e um deles é o uso de drogas. É o uso imoderado de bebidas alcoólicas. Nós observamos jovens em tenra idade destruídos pelo crack, pela cocaína, ou pelo cigarro, pela maconha, pela bebida. Há ali, de fato, um domínio, um reino do pecado na vida dessas pessoas. Os crentes não podem andar no mesmo caminho, irmãos. Os crentes não andam nessa vereda, porque os seus corpos são oferecidos a Deus para louvor e glória do Senhor. Assim como o pecado pode operar nos nossos membros, se dispomos os nossos membros ao pecado, Deus também pode usar o nosso corpo. Que pena que nós trocamos a presença de Deus pelo prazer do pecado. Não caiamos nessas armadilhas do pecado, meus irmãos. Não cedamos às tentações. Nós fomos vivificados pela graça. E isso para nós é maravilhoso. A graça para nós é maravilhosa. Por isso nós não podemos dispor os nossos corpos ao pecado. Fomos libertos por Cristo. E devemos viver nessa liberdade. Por isso Paulo vai dizer também em Gálatas, que é uma epístola muito próxima de Romanos. Os temas são muito paralelos. Paulo vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Veja que Paulo aqui não descarta a possibilidade de o crente entrar debaixo de um jugo de escravidão. Sabe o que é canga? Sabe o que é canga? A canga que coloca nos animais, a ideia é essa. A ideia é o crente dizer assim, coloque a canga do pecado em cima de mim. Eu quero andar assim, subjugado. Paulo está dizendo, não, irmãos, nós fomos libertos. Nós não devemos viver dessa forma. Devemos viver em liberdade. Liberdade não é fazer o que queremos. Liberdade
é dizer o que queremos: Cristo me libertou. Liberdade é olharmos para os nossos desejos pecaminosos e dizermos: não, Cristo é mais precioso. A graça é mais preciosa. A comunhão com Deus é mais preciosa para mim. Embora aqui Paulo em Gálatas estivesse falando contra o legalismo, o princípio é o mesmo. Não nos submetamos a um jugo de escravidão. Somos livres em Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela tua palavra. Louvamos o teu nome pelo que Paulo nos ensina nesse maravilhoso capítulo 6 de Romanos. Quanta riqueza bíblica, espiritual, teológica aqui. Abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos os ensinos inspirados pelo Espírito Santo, pelo apóstolo. Que eles não fiquem apenas na nossa mente e não fiquem apenas no momento do culto, mas que eles penetrem no nosso coração, governem o nosso raciocínio, guiem a nossa vida. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos à mesa do Senhor, vamos abrir as Escrituras em 1 Coríntios,